Fala pessoal, tudo jóia? Iniciamos aqui mais um programa Conversando Direito, podcast onde trazemos novidades do mundo jurídico e temas relevantes para a sociedade como um todo. Hoje, a minha convidada é nada mais e nada menos que Luísa Urquiza, empresária, influência digital, cursou faculdade em Direito, mãe de Marcelinho e Maria Clara, esposa de Everaldo e empresária aqui com 3 empresas aqui, Leve na Memória, Leve na Bagagem e Artemis, enfim. Seja muito bem-vinda, Luísa. É um prazer estar aqui. Fique muito bem à vontade. A gente teve esses contratempos aí, porque a mulher é corrida. Mas deu certo hoje. 1 hora ia sair. 1 hora eu sabia que eu ia estar aqui. E eu estou muito feliz pelo convite. Eu adoro falar sobre minhas experiências, minhas vivências. E eu tenho certeza que o papo vai ser muito proveitoso. Muito bom, muito bom. Mas antes que você aí, antes da gente trazer aqui e começar esse papo, eu quero pedir a você, né, que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, né, nos apoie, curta, comente, compartilhe e aí fortaleça esse canal para a gente aqui continuar essa dinâmica, toda semana trazer aqui novidades e pessoas aqui que com muita experiência, muita bagagem e muita informação. Pois é, Luísa, e eu peço aí também a sua ajuda, né, que os seus seguidores aí nos ajudem com também. Com certeza, vamos no nosso pedir. Canal, porque às vezes eles têm uma dor de dente. Eu já disse a Everaldo quando esteve aqui, que pedi pro pessoal que às vezes está com uma dor de dente de noite, às vezes dá uma dor de dente, não sabe por que foi porque não se inscreveu no canal. Então eu vou fazer toda uma campanha, começando hoje, para essas inscrições aumentarem. Pois é. Só assim, mas, Luísa, mais uma vez, seja muito bem-vinda, agradeço a aceitação do convite e vamos lá, vamos começar. Eu tenho muita curiosidade, né? Você, não resta dúvida aqui, a sua simpatia aqui, a sua alegria nos transmite aqui um lugar de paz, enfim, é bem gostoso essa sua presença. E eu queria tirar algumas dúvidas aqui e trazer aqui para o público quem é Luísa, onde começou, quais foram as dificuldades, sempre foi um mar de rosa, e a gente talvez converse um pouco de direito em si, né? De direito em si. O programa Conversando Direito, a gente tem vários convidados que traz, não só do ramo do direito, por ser advogado, enfim, mas a gente vai conversar sobre esses temas aí, principalmente na sua carreira. Eu queria aí conhecer Luísa e trazer para o público aqui do programa para saber quem Luísa é e quando começou. Vamos lá. São muitas histórias, viu? Prepara os ouvidos. Minha vida começou muito precocemente. Eu fui mãe aos 17. Aos 19 eu abri minha primeira empresa. Eu não sabia nada de turismo. Estava cursando Direito. E aí surgiu essa oportunidade, que foi uma sugestão do meu pai. Para abrir, eu não trabalhava, eu estava assim, sem rumo. Sim. E aceitei. Né? Na minha vida, eu nunca fecho portas. Tem uma oportunidade, eu agarro. Então, foi mais uma dessas oportunidades. Então, ele me sugeriu e aos 19 anos eu abri a agência que antigamente se chamava ML Viagens. Sim, então, a agência iniciou todo esse projeto em 2010. E foram muitos desafios, porque eu nunca tinha trabalhado, não sabia nada do turismo. Então, eu precisei aprender finanças, administração, precisei aprender sobre vendas, sobre turismo em si, né, sobre os destinos, sobre os sistemas. Então, sempre foi muito desafiador. E aí, nesse tempo, né, de empresa, eu estava na faculdade, comecei a me identificar com o empreendedorismo. Eu acho uma coisa muito enraizada, estudando direito. Eu, desde pequena, sempre vendi. Então, quando eu tinha 9 anos, eu saía com pano de prato pintado, saía com sabonete pintado e ia vender de porta em porta. Levava desenho para a escola, vendia os desenhos, vendia caixa, eu fazia tudo, meu filho, desde muito criança. Muito bom. E a minha mãe tinha loja, então eu ia para a loja dela, eu adorava esse mundo dos negócios, de vender. E eu me identifiquei com a agência, né? Então, nesse período de faculdade, eu comecei a me identificar mais com o empreendedorismo do que com o direito. E comecei a ver oportunidades nessa parte da agência, né? Comecei a ver que existiam muitas possibilidades. Porque na época que eu abri, nem tinha agência de viagem aqui na região, né? Então, assim, a gente começou a pegar um mercado muito escasso. E, além disso, eu iniciei a agência num momento que não existia tanta venda digital. Hoje a gente tem uma concorrência muito grande com online, né?
E aí, o que foi que aconteceu? Eu consegui pegar um público muito bom nesses anos que não existia tanta venda digital. Eu consegui conquistar e fidelizar esse público, né? Então, hoje eu consigo me manter bem no mercado porque eu tenho uma carteira de clientes de muitos anos. Sim. Né? Então, graças a Deus, eu consegui me sustentar vindo todas essas tecnologias, essas dificuldades que muitos mercados enfrentam com a tendência da venda online, né? Sim, sim. E nesse meio tempo também, falando de assuntos de viagem, falando sobre destinos, sobre experiências, surgiu a oportunidade de ser digital influencer. Então foi através da agência Entendi. que veio isso, né? Eu comecei a aumentar meus seguidores, as pessoas começaram a ter curiosidade das experiências, e aí eu vi uma oportunidade ali de rentabilizar meu Instagram, né? Sim. Eu disse, eu vou ganhar dinheiro também com isso aqui. Na época, eu acho que o Instagram foi quando bombou, depois o Facebook, em 2015. Faz muito tempo, acho que já tem uns 10 anos, 2013, 2014, acho que é por aí. Já tava na... Já comecei a ver ali algumas oportunidades. As lojas começavam a me chamar para uma inauguração, para fazer foto. E eu disse, rapaz, vou ganhar um dinheirinho com isso, né? Sim. Então, assim, foi uma coisa muito por acaso, não foi algo que eu programei. Surgiu essa oportunidade, como eu te falei lá no início da nossa conversa, eu não perco oportunidade na vida. Então, surgiu, agarrei. Sim. E me dediquei, né? Então comecei a profissionalizar, fiz material que se chama Media Kit, para quem trabalha com esse ramo. A gente é como se fosse o nosso catálogo, nosso portfólio. Sim. Então comecei a profissionalizar e começaram a se abrir várias portas. Então assim, foi muito interessante, foi uma coisa muito natural. Sim, mas aí eu vejo tua vida bem badalada, né? Tua vida bem badalada, assim, de viagens, né? Empresária, mãe também, enfim. Cuidar de tudo, né? Cuidar de casa, cuidar lá do Everaldo. Enfim, qual é a rotina, assim? Eu sei que é bem corrido, como toda profissão, mas assim, especialmente assim, qual é a tua rotina como influencer digital? Como tu consegue conciliar tudo isso? Não consigo. As pessoas falam assim, como é que tu consegue? Eu disse, não consigo. Eu sei que em alguma coisa eu vou falhar. Né? E assim, eu comecei a entender que isso é natural. Não dá pra ser 100% em tudo, né? Mas a gente precisa focar no que é prioridade. Então, quando a prioridade é família, vamos focar em família. Quando a prioridade é trabalho, vamos focar em trabalho. O turismo, nosso turismo, né? A minha empresa, ela tem um produto que chama as excursões, os grupos, que ele requer uma certa atenção porque a gente precisa se deslocar para acompanhar esses clientes. Então, isso toma muito tempo. E eu já cheguei a fazer 24 viagens no ano. Eu não era casada, eu tinha Marcelinho já, mas assim, era uma loucura, porque eu chegava, não tinha tempo para fazer feira, passava 2 dias em casa e viajava de novo. Então era um caos. E eu comecei a estruturar a equipe, ter outras pessoas na empresa que começaram a fazer essas viagens. Mas quando eu era sozinha, era loucura, sabe? E aí, tiveram épocas, assim, que eu tive estafa na viagem, porque eu não aguentava. Eu já cheguei a ir pra Gramado, voltar, dormir uma noite e voltar de novo pra Gramado. Caramba. Então, assim, as pessoas veem muito essa coisa da viagem como um glamour. Mas por trás dos bastidores o negócio é mais puxado. E assim, eu tiro como experiência que, tipo, a gente faz uma viagem, aí quando diz, rapaz, é bom viajar, mas chegar em casa é melhor. É puxado, porque você tá ali lidando com pessoas totalmente diferentes. Cada pessoa é única. Responsabilidade. Então, assim, se chover, você se preocupa. Se fizer sol de imagem, você se preocupa. Se alguém passa mal, se o voo atrasa, tudo no turismo é muito extenso. As coisas tinham um peso muito maior. Imprevisível, né? Imprevisível. Então, assim, eu passei um tempo da minha vida que eu passava mais tempo fora de casa do que dentro. E aí eu já tinha um filho, então era tudo muito complicado, né? Quando eu casei, quando a gente começou a morar junto, Everaldo me ajudou muito nessa parte familiar, na parte da casa, porque eu consegui ter mais tranquilidade de trabalhar e ter alguém ali que estava também me dando apoio, né? Sim. Então a gente divide as tarefas assim de uma forma muito natural, isso me dá espaço para crescer profissionalmente, né? Isso é muito bom. Mas essa tua dinâmica e tua visão de empreendedorismo já veio também de criança? Assim, você já fazia aquelas vendas? O que tinha eu vendia. Eu já vendi tudo que você imaginar. Já vendi. E de direito, o que te
fez levar? Não, vou fazer, eu gosto, eu já fazia as minhas vendas, Aham. com criança e direito, do nada. Do nada. Aleatoriamente. Aleatoriamente. Veja, quando eu era criança, eu queria ser estilista. Sim. Depois eu quis ser arquiteta. E parei no direito. Nem eu sei. Mas é que foi o seguinte. Eu fui mãe com 17 anos. E assim, quando você engravida na adolescência, você acha que sua vida acabou. Né? Que você não vai ter mais perspectiva de futuro. Porque a gente sabe que filho é uma responsabilidade gigantesca. Né? Então, assim, eu tava ali com o futuro na minha frente. E o direito, ele dá muita brecha. Né? Ele tem muitas lacunas para você exercer profissionalmente. Então, você consegue fazer vários tipos de trabalho quando você estuda direito, né? Então, a parte de concurso é gigantesca, Sim. né? Até a área de advocacia em si, Muitos estudar uma nichos, magistratura, enfim, é bem amplo. E aí, quando eu fiz, eu pensei em concurso, porque era uma estabilidade. Sim. E aí, eu comecei o curso com a ideia de fazer concurso, mas aí no meio do caminho eu comecei a me desviar, comecei a vender um negócio ali, um negócio aqui, me interessei. Então, já vinha do sangue da mãe, Já. da venda, né? Então, muito bom. Mas, Luísa, o que te deixa motivada, na verdade, qual é a tua paixão, o que te motiva nessa tua carreira? Eu acho que eu gosto de ser desafiada. Everaldo diz que ele desistiu de me aconselhar. Porque teve uma vez, quando eu tava abrindo o ateliê, que ele falou assim, Luísa, espera pra comprar esse equipamento daqui uns 2 meses. Deixa pra comprar depois, já gastou muito. Aí quando deu 20 minutos, eu cheguei pra ele e disse, comprei. Aí ele disse, eu desisto. Eu não consigo ficar eu não consigo ficar em mares calmos. Sim. Eu gosto de me desafiar sempre. Então, assim, todo mundo que trabalha comigo diz, Luísa, tu tá muito estranha, muito parada, tu tá pensando em alguma coisa já tá querendo fazer alguma coisa nova. Então, eu acho que o que me motiva são novos desafios, né? É fazer algo, criar algo novo e fazer aquilo acontecer, fazer aquilo dar certo. Então, assim, eu não desisto até o negócio funcionar. E aí, para isso, existem várias dores, né? Eu me disponho a passar por várias situações difíceis e dolorosas, mas no final é muito gratificante. Muito massa. Ponto de virada mais significativo na tua carreira, pode ser considerado que foi o quê? Eu acho que são vários pontos de virada na vida da gente, né? Sim. Na verdade, todos os dias, se você estiver disposto, você aprende algo. Somos um ser que sofre mutação. Sim, eu acho que a gente às vezes aprende até numa conversa, né? Num bate-papo informal com alguém. Mas, assim, existem pontos... Eu acho que uma grande virada de chave na minha vida foi quando eu engravidei na adolescência. Por quê? Eu saí de uma fase da adolescência de uma menina totalmente imatura para uma mulher com filho. E agora? O que é que eu vou fazer da minha vida, né? Enquanto meus amigos estavam pensando ali na viagem do 3º ano, numa festa de carnaval, eu estava com um bebê no meu colo. E eu e eu ficava louca, eu dizia, meu Deus, qual que vai ser o meu futuro? O que é que eu vou entregar pro meu filho? É um menino chorando de um lado e tudo do outro, né? Exatamente, duas crianças. E eu, assim, eu tinha uma cara de criança, eu sempre tive uma cara de ser mais jovem, e quando eu tinha ele, o pessoal olhava e dizia, tu é mãe desse menino? Eu disse, sou. Então, assim, eu acho que foi uma virada de chave, porque o filho traz muito essa coisa da leoa na mulher. Sim. Então, eu me sentia capaz de qualquer coisa. Então, assim, foi um momento ali que eu saí da adolescência. Se descobriu. E me descobri. Eu precisei enfrentar barreiras e desafios que foi graças à maternidade, sabe? Então, assim, minha virada de chave foi muito precoce também. Entendi. Vamos lá. O que é algo, né? A gente tava fazendo um spoiler, gente, antes do início, a gente até tirou uma brincadeira, mas assim... o que as pessoas ficariam surpresas em saber hoje de Luísa Urquiza? Bom, a gente tava dando spoiler, né? Sim. Eu até Everaldo, assim, não sabia, mas eu tava conversando sobre meu pai, né? Sim. Inclusive, a gente vai convidar ele, né? Sobre os jogos de xadrez. E aí, quando eu falei que eu participei de campeonatos e fui campeã estudantil, todo mundo ficou assim, parado. Aqui ficou aquele clima. Mas assim, já joguei xadrez, já participei de campeonatos estudantis. Eu adorava. Sim. É uma curiosidade que eu acho que pouca gente sabe. Eu
Jamais. Imaginava uma pessoa tão imperativa jogando xadrez, né? Pois é. Mas assim, eu acho que eu tenho no meu sangue uma coisa meio nerd, assim, da família do meu pai. A família do meu pai é muito culta, então gostam. Meu tio é escritor, meu pai tá participando em campeonato de xadrez e hoje ele faz parte da presidência da Paraíba. Então, assim, isso é uma coisa do intelecto. Mas aí eu depois me desviei, parei de jogar. Entendi. Vamos lá. Essa questão de empresarial foi berço. Você falou que foi berço a questão empresarial. A questão digital, a questão da influência e tal. Quando começou, hoje, Luísa Urquiza, ela tem a profissão, ela utiliza como profissão, né, a influência, ou é um hobby, é um segundo plano, é uma segunda saída? É interessante essa pergunta, porque a rede social, para mim, ela me traz vários pontos, né? Não só a questão da rentabilidade, claro, que se torna uma profissão. A partir do momento que você ganha R$1, é uma profissão, né? Um trabalho. Sim. Então, não tem como fugir. Mas, assim, eu comecei como se fosse um diário de bordo, né? Para ali conversar sobre algumas experiências, falar sobre alguns pontos de vista, falar sobre as viagens. E quando eu via que alguém me ouvia e compartilhava e concordava com minhas falas, eu me senti num lugar seguro, mesmo com toda a contrariedade, com todas as críticas. Sim. Mas eu via algo mais positivo que negativo. Então, assim, outra curiosidade, né? Eu acho que as pessoas me veem falando muito na rede social, mas eu sou muito retraída. E eu acho que a rede social me dá uma margem para falar, me dá abertura, né? Talvez no dia a dia, assim... Hoje você tá no seu ambiente familiar ou na sua casa e tal, achando que, poxa... Às vezes eu não imagino o alcance que eu tenho, né? Sim. Então, assim... Sei lá, tem 7.000 visualizações nos stories. Aí são 7.000 pessoas, tá? Mas eu não consigo mensurar isso. Sim. O que são 7.000 pessoas olhando aquele vídeo? Então, pra mim, é como se fosse só eu e meu celular. Entendo. Eu me sinto à vontade, sabe? A gente começou a gravar aqui, tinha 3 câmeras na nossa frente. Eu já fiquei... já ruí uma unha. Mas, assim, é estranho isso. Sim. Porque eu acho que as pessoas não têm essa percepção também, né? Ver você falante, assim, na rede social. Mas são vidas diferentes. A rede social, você mostra o que você quer. Sim. Você, muitas vezes, cria uma persona. Sim. Né? Então, você com essa persona, você consegue ser alguém que muitas vezes você não é no dia a dia. A gente iria entrar nesse tema. Já tem umas perguntas nesse sentido também, mas aí a gente já vai aproveitar e falar. Isso também me admira muito. Você falou que cada pessoa cria sua persona. Nas redes sociais e prega e mostra o que quer. Enfim. E isso me admira muito você, porque assim, principalmente minha esposa te segue e ela morre de rir quando ela diz, poxa, como ela é natural, como ela é realista, ela mostra o dia a dia. Né? Ela é tipo, uau, eu tô passando por alguns problemas aqui, os updates, a questão dos updates. Então, tu é totalmente diferente de algumas que só postam tipo riqueza, enfim. Realmente tu é bem humana e posta realmente que vive o que posta, enfim, é bem natural. Como tu enxerga isso? Um lado positivo? Eu uma vez falei com algum adolescente, assim, não me lembro exatamente como, mas aí a pessoa chegou pra mim e disse, eu queria ter tua vida. E aquilo me impactou muito. Eu disse, que vida ela acha que eu tenho? Sim. O que é que eu tô passando para um adolescente? Qual que é a minha responsabilidade social para essas crianças e adolescentes que estão assistindo o Instagram? Porque a gente tem hoje uma cobrança gigantesca de ser bem-sucedido, ser rico, trabalhar 24 horas por dia. Dinheiro. Sabe, aquela coisa sufocante. E não é nada daquilo. Então, assim, qual que é a minha responsabilidade social diante disso, né? O que é que eu posso melhorar na vida das pessoas? Porque já me aconteceram situações de seguir alguma pessoa e me incomodar com a vida daquela pessoa, porque eu me achava uma merda. Eu dizia, meu Deus, eu tô aqui na minha cama descabelada, com o pijama furado. Não tem um iPhone não sei quanto, 15, 14, enfim. Sabe, assim, eu dizia, minha vida tá péssima. Eu achava assim, e eu tava já nesse mundo digital.
Então, se eu já ficava me sentindo mal, imagina as outras pessoas que não têm essa rede social tão ativa. Sim. Então, a gente precisa começar a entender que a partir do momento que a gente se expõe na rede social, a gente tem que ter responsabilidades, né? Então, uma das responsabilidades que eu tenho é tentar promover um conteúdo saudável para as pessoas. E como que eu posso promover esse conteúdo saudável? É mostrando a realidade, mostrando as dificuldades. Eu não gosto de usar filtro, eu evito usar filtro porque não tenho nada contra, mas acho que mascara também muito da nossa aceitação, porque Sim. chega uma hora que você se vê tão maravilhosa que quando você vai no espelho, você começa a ver um monte de defeitos, sabe? Sim. Então, em prol da minha saúde mental, eu evito, porque acho que me faz bem de alguma forma isso. Sim. E eu tento também trazer um conteúdo que, de alguma forma, ajude as pessoas, enriqueça de alguma forma, né? Seja ela no humor, numa brincadeira. Já teve pessoas que me pararam na rua e disseram: Luísa, tu alegrou meu dia ontem. Não tem nada melhor, Muito bom. né? De uma pessoa chegar e dizer: eu tava péssima ontem e assisti teu vídeo dançando com o Everaldo, assisti teu vídeo fazendo não sei o quê e meu dia se alegrou. Então isso pra mim é gratificante, sabe? É o lado gratificante da profissão, né? Como tem o lado, tipo, eu consegui um benefício, enfim, acho que a sensação... É muito boa. Não muito tem preço que pague isso, né? Mas vamos lá, quando tu começou essa questão de influencer, enfim, quais foram as dificuldades, né? Ainda, principalmente a gente tá no interior, né? Enfim, não tem um público tão acessível, pessoas... como tu lidou com isso? Teve realmente dificuldade? Foi tranquilo? A rede social, pra mim, ela é algo auxiliar. Não é um projeto, assim, que eu foco 100%, porque eu preciso focar na empresa, né? Que é realmente meu ganha-pão. E é uma atividade auxiliar que me ajuda muito, mas que não é minha prioridade, né? E o que é que acontece? Como eu não tenho um peso tão grande de fazer acontecer na rede social, isso me deixa mais à vontade. Então, talvez isso também não me faça cobrar tanto essa coisa de edição, de conteúdos muito elaborados. Eu gosto de uma coisa mais natural, né? Qual que são as problemáticas para quem é digital influencer no interior? Acho que é a valorização, em primeiro lugar, porque as pessoas precisam entender que é um trabalho. Sim. E aí muitas vezes não entendem. Acredito que para você também, Sim, né? Uma consultoria. Uma dúvida, mas vai me cobrar uma dúvida. Só para responder, né? Só para responder. Que nem chegam para Everaldo, dá uma olhadinha só sem compromisso no meu dentro. Aí é uma coisa que tem em todos os setores, né? É você querer achar que essa é uma olhadinha, que é só uma pergunta, uma dúvida, mas existe um estudo ali por trás. Do mesmo jeito, pro digital influencer, existe ali um trabalho por trás, né? Porque você precisa conquistar seu público e para isso existem várias atividades, né? De edição, de resposta, de qualidade de tempo. Você precisa programar muita coisa. Então, assim, muitas vezes é desvalorizado, como muitas áreas, infelizmente, né? E eu também acredito que muitas vezes, quando você começa nessa área, as pessoas criticam muito sua ação, chamando você de bobo. Principalmente no início, né? Tu vai ser isso, não dá certo. Ó pra ali, não tem nem 1000 seguidores, tá fazendo papel de palhaço, né? Fala coisas absurdas. Não foi diferente contigo? Não, porque eu sou muito espiritada, né? Então eu comecei e fazia, não tava nem aí se tinha visualização ou não, eu tava lá. Se tava mangando, se não... Mas assim, eu sei que já tiveram algumas coisinhas de críticas, algumas coisas de deboches, alguns conteúdos que as pessoas falavam. Mas assim, pra mim é muito irrelevante isso, porque, como eu te falei, é algo tão natural meu que não pesa. Sim. Entende? Muito bom. E o que vem seguindo Luísa nas redes sociais? Que além da humanidade, da transparência, né, da realidade, da vida real, do ser humano, assim. Véi, eu sou um mix. Eu gosto de falar de religião, moda, viagem, comida, humor. Eu acho que o meu foco hoje, atualmente, está sendo muito as viagens, porque eu voltei ativa, a mãe tá on. Sim, E também empreendedorismo, que é uma coisa que eu gosto muito, tá muito forte em mim. Mas assim, eu sempre tô tentando trazer humor,
Eu adoro fazer brincadeiras e adoro que as pessoas interajam. Falo muito sobre maternidade, porque Sim. Clara é um sucesso. Clara é meu engajamento. Do nada eu posto foto de Clara, sem respostas. Essa menina é um fenômeno. É um fenômeno. E tem a blusa lá, da influência. A feira daqui de Timbaúba tá parando. Ela é bicheira. Ela é um sucesso. Mas assim, é muito temporal. Então depende muito daquilo que eu tô vivendo, sabe? Sim. Muito bom. Qual a maior vantagem que você espera que os ouvintes, por exemplo, que está ouvindo esse podcast, tenham? Eu acho que, pra mim, eu acho que o presente maior é meu, de conseguir ter esse espaço aqui pra falar. É muito bom você ser ouvido, né? Às vezes a gente fala e não é ouvido. Então, eu tô muito feliz de ter esse espaço para que as pessoas me ouçam e ouçam um pouquinho da minha história. E a gente tá aqui pra trocar ideia, né? Pra um crescer com o outro. Eu quero muito falar sobre todas as experiências que me fizeram crescer profissionalmente, porque eu passei por muitos desafios, né? Eu tive a pandemia aí, que atrapalhou demais o meu setor, e que graças a Deus a gente tá aqui na ativa hoje, com metas batidas de faturamento, a gente tem crescido. Então, assim, para mim isso é muito gratificante. E falar também um pouco sobre essa construção do digital influencer para quem quer atuar profissionalmente. Sim, vamos começar. Porque hoje todo mundo é digital influencer do seu negócio. Sim. Quem não for, tá perdendo. Né? Eu vou fazer uma pergunta nesse sentido para entender o mercado que até agora eu não entendi. Mas vamos lá. Qual foi a tua maior experiência nesse mundo digital? A maior experiência... Caramba, que pergunta complexa. Ou a primeira experiência, tipo, a minha primeira... A mais marcante. A mais marcante experiência como influencer. Eu uma vez estava no shopping, na Zara, e aí eu tava vendo as roupas e uma mulher parou pra mim e disse assim, você é Luísa? Uma funcionária, você é Luísa, né? Aí eu disse, sou. Aí ela, eu te sigo. Eu fiquei passada, eu fiquei vermelha, eu fiquei assim, meu Deus, uma seguidora. Ela, eu te sigo, né? Eu adoro teu conteúdo, não sei o quê. E eu fiquei morta. E aí teve uma outra vez também de uma pessoa que eu tava num restaurante, e aí chegou uma mulher e disse, olha, eu vi que tu tava aqui, eu vim te ver. Eu fiquei passada, eu disse, meu Deus, como assim? Uma foto, tá? Eu fiquei passada, porque eu não imaginava, assim. E aí você se vê ultrapassando barreiras ali municipais, digamos assim, né? Estaduais. Eu me senti assim, tá? Eu me senti o auge, assim, meu Deus, eu não tô acreditando. Então, isso é muito massa, quando as pessoas me abordam e falam que te segue. Isso pra mim é muito bom. Muito bom. Entendi. Vamos lá. Voltando à questão aí do mercado. Eu queria entender, talvez o pessoal também, aqui no nosso programa, tem essa dúvida. Como é esse mercado de influência digital? Né? É igual a um comércio que tem aquela concorrência, enfim. Como é montado esse mercado? E como se existe concorrência, como é essa disputa, enfim. A concorrência, eu acho que sempre vai ter, né? Como eu falei, a partir do momento que você monetiza, é um trabalho. Mesmo que você ganhe R$1 ali, 1 centavo, ganhou, é trabalho, né? O que acontece hoje no mundo digital? As pessoas vão se identificar com o seu perfil. Então, a concorrência é algo mais de espaço do que do conteúdo em si. Porque se eu tenho um foco de viagem, se eu tenho ali um tipo de mercado... É um nicho, né? É um nicho. Bom, eu não posso me comparar com outra pessoa daqui da região que também é digital influencer, que também tem seguidores, porque nunca vai ser igual. Não tem, são pessoas diferentes. É impossível ser igual. Então, assim, o que as empresas precisam entender, a sacada do negócio para quem vai contratar um digital influencer, é você ver o nicho daquela pessoa. A persona, o que ela, né? O que ela prega e o que sua marca vai... Se identificar. O que é que você vai promover diante da imagem daquela pessoa? Então, tem muito isso, assim. E a outra sacada é, se você tem vários nichos, contrata várias pessoas. Porque você vai ter vários públicos lhe atingindo. Então, eu contrato pessoas, eu contrato digitais para fazer minha propaganda. Porque eu não sou besta, né? Eu sei que dá retorno. Então, eu vou lá e chamo vários perfis diferentes,
várias pessoas que criam conteúdos diferentes, criam conteúdo de casa, de dança, de moda, de maternidade. E eu digo, ó, vem cá, me ajuda nesse conteúdo. E a gente consegue ter retorno de todas as áreas, né? Então, a sacada, as pessoas hoje, as empresas precisam entender que você precisa conhecer o perfil daquela pessoa e ver se se encaixa com o perfil da sua loja. Sim. E o produto que você quer vender. O produto que você quer vender, né? Então, assim, talvez eu, Luísa, não seria tão boa divulgando algo de casa, porque eu sou um desastre. Eu sou uma péssima dona de casa. Então, talvez eu não conseguisse engajar algum conteúdo. Eu sou uma péssima dona de casa, sem cozinhar nada. Então, assim, né? E aí, eu acho que a concorrência, ela vai existir, como eu te falei, por espaço. Sim. Não por um conteúdo em si, não pelo que você promove, pelo que você fala, porque é uma coisa muito individual. Entendi. Mas, assim, é uma área que eu acho muito legal. Você conhece muita gente do ramo, né? Você vai para um evento e se encontra com várias pessoas. Eu tenho uma boa relação com as pessoas. Como eu te falei, eu contrato as pessoas, Sim. né? E a gente começa a ter uma relação ali que vai além desse profissional. Você começa a se ligar numa relação de amizade com as pessoas que estão nessa área. Muito bom. A tua história é bem legal, é bem interessante, mas vamos lá, tem muitos estudantes também que nos seguem, pessoas aí que ainda não se encontraram no mercado, né? E você falou, né, muito bem que tinha entrado no direito, não tinha se identificado, mas o que queria que você falasse um pouco sobre esse fato, né? Às vezes os próprios pais, eles indicam ou ele impõe a questão de você vai estudar direito porque você vai ser ou você vai estudar medicina porque eu quero que você seja um médico porque aquilo ali dá dinheiro e tal. Aí o cara vai lá, faz a faculdade de medicina, não se identifica tal, depois se descobre como você se descobriu. Sim. Foi pro direito e se descobriu na vida empresarial. Sofredora. Então, como é que é o seu pensamento quanto a isso? Veja, eu escutei do meu pai, né? Minha mãe teve negócio, a família da minha mãe inteira é comerciante, minha mãe teve comércio, e ela fechou, meu pai se envolveu em política, aí deu merda. Quebraram, fechou loja. Minha mãe odiava comércio, e meu pai odiava o banco, meu pai foi bancário. E ele dizia assim, eu desejo que meus filhos não atuem nessa parte profissional de banco, porque eu detestei, porque não sei o quê. E ele era concursado. Sim. Veja que perspectiva, né? Minha mãe queria muito que eu fosse concursada, porque era uma estabilidade que ela não teve. E meu pai odiava trabalhar no banco e queria empreender. E aí tava eu no meio, com o filho. Sim. E eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer na minha vida? Né? Então, assim, eu abraçava o que as pessoas falavam. Né? E eu escutei muito. É melhor ter um concurso e ganhar um salário mínimo do que ter um negócio e não sei o quê. E eu ficava assim, no tiroteio, né? Entendi. E aí eu entrei no curso pra fazer concurso público. No meio do curso ali, eu meio que me identifiquei muito com vendas. Eu sou realizada profissionalmente. Confesso pra você que eu sou muito realizada profissionalmente, apesar dos desafios. E aí, nesse meio tempo, eu chutei o balde. Eu disse, não quero mais faculdade. Vou terminar a faculdade, vou ter diploma. Não terminei. E aí, o que acontece nessa fala, né? Que é interessante. Os pais, eles fazem com que os filhos realizem projetos que eles queriam realizar. Acreditando que seria o melhor. Bom, às vezes com uma boa intenção. Com uma boa intenção, né? Então, assim, quando meus pais falaram para concurso, eles viam uma menina altamente vulnerável, sem perspectiva, com filho, e o que é que vai ser da vida dela? Sim. E, assim, empreender não é fácil. Sim. Empreender é um desafio diário, é uma coisa incerta. Mercado é para estável. Quem gosta. Porque se você não gostar, você não aguenta um ano, você enlouquece, né? E aí veio esse empreendedorismo, me identifiquei demais. Depois eu recebi o apoio dos meus pais e eles viram que eu estava feliz. E assim, eles têm uma perspectiva totalmente diferente hoje, né? Eu acho engraçado porque minha mãe queria muito que eu fizesse concurso
E ela olha pra mim e diz assim, Luísa, ainda bem que tu não continuou fazendo direito, porque tu não ia ser feliz. Que bom que você tá numa área que você gosta. Eu não gostei do que eu fiz porque eu não me identifiquei. Sim. E eu espelhei você na minha vida. Isso é muito errado. Sim. Sabe? Então, assim, eles tiveram muito essa consciência, jogaram muito aberto comigo e eu fiquei muito à vontade para seguir meus passos. E é o que eu faço com meu filho. Meu filho tem 15 anos. E eu falo para ele, você faz o que você quer, mas faça da melhor forma, seja o melhor, porque aí você vai ter retorno. Porque quando eu abri a agência 13 anos atrás, numa cidade com 25 mil habitantes, quem que dava moral? Uma menina com 19 anos, com uma agência numa cidade de 25 mil pessoas, sem nunca ter viajado, complicado. Nunca ter trabalhado. Então, assim, pra mim tudo é possível. Sim. Né? Eu vim de uma coisa muito atípica. Então, pra mim tudo é possível. Se você quiser abrir um negócio assim totalmente incoerente, totalmente fora do normal, eu vou achar o máximo. Porque foi a minha realidade, sabe? Então, assim, a gente tem que se sentir bem naquilo que a gente faz, porque aí a gente vai fazer o melhor. Sim. Porque a gente não vai se sentir cansado, a gente vai se sentir motivado. Domingo vira segunda, segunda vira... Na pandemia eu comecei a aprender a costurar. E aí eu comprei uma máquina. Cheguei com a máquina no carro. Eu disse a Everaldo que ia dar uma andada em Recife pra comprar um negócio. Cheguei com a máquina industrial no carro. Aí quando ele abriu a porta que ele fechou, ele disse, eu desisto, Luiz. Mais uma vez ele desistiu, né? Pois bem, comprei a máquina. E eu passava o domingo inteiro pra fazer uma costura reta, assim. E eu não conseguia. Ficava tudo troncho, a linha saía, eu não conseguia colocar a linha, mas eu ficava lá o domingo inteiro. E ele chegava lá e dizia, Luísa, pelo amor de Deus, vai pra casa. Eu dizia, eu não vou aprender. E aí, aprendi a costurar. Aí tá certo. Aprendi a costurar sozinha. Eu sempre aprendi muita coisa só. E aí, hoje eu tenho 2 pessoas na produção do ateliê. Eu já não costuro mais, porque... Sim, é o Artemis, né? É a Artemis. Que é o que... Como é? É a deusa da caça. A deusa da Foi de caça. onde surgiu as oferendas de presentes. Caramba. Eu fui pesquisar. É que eu fui lá, eu fiquei frustrada, porque quando eu abri a agência, eu não sabia nome. Eu botei ML, assim. Do nada. Do nada, a contadora disse, vai ser qual o nome? Eu disse, não sei. Então foi assim. Aí agora eu quero estudar tudo. Então, eu coloquei a Artemis e bolado, né? aprendi a costurar, a sublimar, a bordar, a pintar, fazendo tudo. Botei Everaldo pra fazer também as coisas. Então a Everaldo agora apoia. Gostou da ideia da máquina. Não, aí agora a gente tá com 4 máquinas. Ele foi buscar mais 3. Ele desistiu. Ele até me apoiou a comprar uma. Sim. Ele chegou pra mim e disse, tu quer o que de aniversário? Eu disse, quero uma máquina. Ele, eu não tô acreditando, Luísa. Eu disse, eu quero uma máquina. Muito bom. Luísa, vamos lá. Sim, fica à vontade aí. Tá bastante bacana, mas aí o que é que acontece? O que é que tu mais gosta e o menos gosta nesse teu trabalho? Tanto como influencer, como um empresário. Olha, ai meu Deus, é difícil. Veja, o que eu mais gosto, eu gosto muito de me conectar com pessoas. Eu amo essa coisa. Eu sou muito tímida pra abordar, mas quando eu tô no meu ambiente, que eu tô confortável, eu sou a melhor pessoa do mundo. A mais paciente, a mais brincalhona, pra mim tá tudo certo. Então eu amo me relacionar com pessoas. O meu trabalho, os 2, me dão essa oportunidade, né? Então, tanto digital influencer como agência, tô ali conhecendo gente nova, lugar novo. É maravilhoso. Tava lá em Dubai, trabalhando. Tava trabalhando em Dubai, no escritório. Imagina. Tava lá, trabalhando em Dubai. Aquelas portas de ouro, menina. Tava lá pleníssima, fazendo network, né? Então é muito bom. E o que eu menos gosto... Bom, eu acho que o turismo, como você falou, é uma coisa muito imprevisível. Sim. Isso me dá uma crise de ansiedade gigantesca. Porque você não tem controle de nada. Sim. Né? Então, assim, já tiveram situações extremamente dolorosas por coisas que eu perdi o controle, por coisas que eu não conseguia controlar, fugir da minha alçada, lá do meu planejamento, e isso me doía muito, porque eu quero ser muito boa no que faço, quero entregar o melhor, e me quebrava essa expectativa, sabe? E no digital influencer, eu acho que o que dói, o que incomoda muito, é
olhares, né? Pessoas que julgam sua vida ali sem lhe conhecer. Sim. Por uma mera imagem que estão vendo ali. Então, isso, assim, é muito natural incomodar. Por quê? Porque quando você acredita em quem você é, Sim. quando você acredita no seu propósito, quando você faz Sabe de terapia, onde veio. olha, sua terapia estando em dia, você se conhece demais, Sim. né? Então, quando alguém ousa discordar ou ousa falar algo, lhe julgar em uma coisa que você tem convicção, isso é muito chato, assim. Mas mudou muito. Eu tinha algumas mensagens assim, hater que fala, né? Sim. Que eram horríveis. Faziam perfis falsos e falavam um monte de besteira lá. Mas, graças a Deus, estou só paz e amor agora. Então, isso passou, foi uma maré ruim, mas hoje tá tudo bem. Só mensagem maravilhosa. Clara por engajamento. Acho que ficaram com pena e disseram assim, não vou falar mais nada. Entendi. Então, o lado negativo de se expor nas redes sociais é... essa vulnerabilidade das pessoas lhe julgarem por coisas que não sabem. Sim. Sabe? Então, às vezes, você tá ali na rua mais tímida, mais caladinha, as pessoas já falam, que menina metida. Não sabe se tá num dia bom, se você não tá num Sim. dia bom, tá com problema ou não. E o que mudou na tua vida após se expor tanto nas redes sociais? O que mudou? Muita coisa muda, né? Porque você fica aberto ali e você meio que se sente na obrigação de falar certas coisas. Porque se você não fala, as pessoas vão achar que você tá escondendo, sabe? Tá escondendo, não tá bem, tá fingindo, enfim. É bem complicado, né? Eu acho que o que mudou muito positivamente. Eu consigo. Imagina que eu tenho um público ali que consome meu produto porque sabe de quem está consumindo. Então vinculam minha marca a mim. Isso me dá uma credibilidade maravilhosa. As pessoas gostam de consumir aquilo que eu indico. E eu indico o meu produto. Sim. Né? Então isso mudou muito, assim. Isso me fez melhorar muito, né, nessa parte financeira, assim, de vendas e tal. Entendi. O carinho das pessoas também, essa receptividade. Eu acho que, no final das contas, somando tudo, só são coisas positivas, sabe? Os pequenos, assim, nem tem tanta relevância. Entendi. Tu se inspirou em algo ou em alguém para se tornar... Não, é engraçado isso, assim, porque foi tão natural. Quando eu me vi... Na época que eu me achei assim, que eu disse, eu vou ganhar dinheiro com isso, eu acho que eu já tinha umas 18 mil pessoas. Caramba! Então, assim, eu já tava lá falando besteira mesmo, sabe? Se der certo, deu. Se não der, vai dar. Eu não sei te dizer assim, tipo, eu não parei e disse assim, eu vou ser digital influencer. Então, pra mim, foi... Se você me perguntar quando começou, como, não sei. Quem te inspirou? Ninguém, porque eu não planejei nada, foi tudo acontecendo, sabe? E como você falou, assim, eu tenho um conteúdo muito de dia a dia. Sim. Então, não tem como forçar. Né? Não tem como dizer assim, você segue quem? Qual tipo de conteúdo que você fala? Não, tem algumas redes sociais que você se inspira em termos de layout, digamos assim, né? De como que aquilo é apresentado. Então, tem algumas redes sociais de viagem que eu acompanho, que eu acho legal. Tem algumas redes sociais de empreendedorismo que eu gosto muito de ouvir. Eu gosto muito de assistir YouTube também. Gosto muito de aprender coisas no YouTube. Então, é uma conjuntura, na verdade. Sim. É o dia a dia que faz você se inspirar, sabe? São as pessoas do dia a dia, as pessoas que a gente convive, conversa. E uma história marcante que se destacou nesses longos anos da tua profissão? Pera, minha cabeça é meio ruim. Deixa eu tentar pensar aqui. Uma história marcante. Ai, meu Deus. Não sei. Então vamos pular, depois a gente volta. Vamos pular. Vamos pensar. Vamos lá. Me diz um arrependimento. Um arrependimento. Olha, um arrependimento que me dói na alma, assim, foi não ter estudado inglês jovem. Sim. Porque eu vejo como é necessário pro meu negócio hoje. E eu fui pra terapia, eu fui pra psiquiatra. Eu cheguei pra ela e disse, olha, eu tenho uma coisa estranha em mim. Porque eu começo as coisas e não termino. Como um curso, né? Vê, faltando monografia, livros. Pra mim terminou. Se chegou no 10º, a monografia terminou. Pois é. E eu tenho uma coisa muito de não concluir minhas atividades, parar no meio do caminho.
E eu me propus me desafiei agora a concluir 2 cursos de inglês que eu comecei a fazer. Porque é algo que eu realmente me incomoda isso, assim. E aí deixo a lição para as pessoas, né, para os jovens, que aprendizado é muito importante. Você leva para o resto da vida. E todos os dias a gente aprende. Ninguém vai lhe tirar. Ninguém tira. Se eu tivesse essa percepção jovem, caramba, eu era muito feliz. Porque como que é legal você saber discutir assuntos com as pessoas, você saber sobre o que você está falando e ouvindo, né? Sim. Infelizmente a gente tem muita gente leiga que se deixa levar pela manada, que não se impõe, que não consegue criar uma linha de raciocínio, porque não para pensar e analisar. Então é muito importante a gente se impor nas nossas ideias e para isso a gente precisa estudar e se capacitar em todos os tipos de conteúdo. Então, assim, um arrependimento meu foi não ter estudado inglês na juventude, mas eu agora estou voltando atrás. Entendi. Muito massa. Pois é, muito bom. Arrependimento. Vamos lá. Voltar à pergunta da história marcante. Acredito que vai ter alguma, né? Tem. Vou falar de 2. Uma para cada setor, né? Uma história marcante no turismo foi quando eu levei meu primeiro grupo para outro país. E aí eu chorei horrores no avião, porque eu não imaginava que eu ia ter essa oportunidade. E foi muito legal, né? Me abriram muitas portas. Isso foi muito, muito marcante, assim. Tiveram algumas viagens muito marcantes, mas eu acho que essa foi como se fosse mais um degrau na minha vida profissional. E na vida de digital influencer, em uma determinada visita, uma adolescente, uma criança me viu e começou a chorar. E eu fiquei nervosa, o que é que eu faço agora? Mas foi um sentimento assim de carinho, de acolhimento tão grande, que eu nunca imaginei que eu pudesse causar esse sentimento em alguém, né? A proximidade. Sim, essa coisa da emoção. Eu disse, meu Deus, peraí, eu preciso me entender aqui. O que é que eu sou na vida das pessoas, assim, né? O que é que eu represento? Isso me trouxe uma sensação muito grande, assim, muito positiva de pertencimento na vida das pessoas. Muito bom. Lema de vida, tem algum? Tenho. Eu não desisto até dar certo. Então, quando tem uma coisa ruim ali, eu disse, a gente vai fazer dar certo. Não tem o que dar errado. Não tem outra opção. Vai dar certo. Massa. E qual o desafio que te mudou mais nesses últimos anos? Desafio, acho que a pandemia para mim foi puxada. A pandemia foi um divisor de águas, porque ou tudo ia por água abaixo, ou a vida ia mudar absurdamente. E tudo ensina, né? Sim. Então a pandemia foi um mestrado, né? Não tinha nada que pudesse me ensinar com a pandemia. A gente se desdobra nas dificuldades. Então a minha percepção de negócio mudou muito. Na pandemia, eu comecei a ter outros olhares mais administrativos, de controle. Então, foi marcante, assim. Foi um desafio, foi difícil, foi doloroso. Mas, graças a Deus, assim, a gente conseguiu superar. Isso me trouxe muitos aprendizados bacanas. Muito bom. E o que você tem para falar para quem está começando agora, tanto no lado empresarial como no lado da digital influencer? Qual o conselho que você traz para quem quer seguir a carreira? Sim. O primeiro conselho é você ser bom naquilo que você faz, que você se promove, porque é o diferencial, né? Tem muitos digitais, tem muitos empresários, mas quem está se destacando? Tem muito tudo, né? Tem muito tudo. E aí você precisa ser muito bom e você precisa ser você. Quando eu comecei na agência, eu sou muito espivitada. Eu sou muito brincalhona, sou muito dada. E isso foi meu diferencial. Ser quem eu sou. Se eu fosse uma pessoa mais séria, mais recatada, qualquer coisa mais profissional, talvez eu não tivesse alcançado um bom resultado. Do mesmo jeito no digital influencer. Como é que eu posso ser uma pessoa maravilhosa, pleníssima, maquiada, com cabelo 100%, se eu não sou assim? Sim. Então eu preciso ser natural e ser aquilo que eu realmente sou no dia a dia. Então isso foi um diferencial. As pessoas de alguma forma se conectaram. Porque é aquilo que eu vivo no dia a dia. Então acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é você se organizar, se programar. Esse é um ponto também que eu me arrependo. Porque talvez se eu tivesse pensado dessa forma, muita coisa teria melhorado. Né? Você
começar um projeto e você colocar aquilo pautado, Sim. anotado, criar projeto, meta, previsões. Planejamento. Um planejamento, isso é muito importante. E o terceiro ponto, que eu acho que também é interessante, porque também foi uma falha, é você criar uma rotina. Sim. Uma rotina concreta, que você siga. Porque a gente nem pode encher o dia de tarefas e não conseguir cumprir, nem também pode deixar ali um dia defasado sem fazer as atividades necessárias. Sim. Então, esse planejamento da rotina, das tarefas, para executar é muito importante. Luísa, olhando hoje, né? Quais os caminhos que você evitaria traçar para chegar a alcançar, né, os grandes passos que você teve até hoje na carreira? Olha, uma coisa que eu sempre evitei foi absorver a opinião dos outros. Quando eu absorvi, deu errado. Porque a pessoa tá falando na perspectiva dela. Sim. Não é? A realidade dela. Às vezes eu chego pra uma pessoa e digo assim, olha, eu quero ter outro filho. Aí tem gente que diz assim, tu é louca, é? Tu tem 2 meninos, tá bom. Aí eu, mas peraí, por quê? Então as pessoas às vezes chegam e dizem, tu vai querer ter outro filho? Por quê? Tá bom 2 filhos. Mas é na perspectiva da pessoa. Sim. É na visão de vida dela. Não sei como foi a maternidade dela. Então, isso também funciona para o trabalho, né? Sim. Se eu tivesse escutado que empreender era péssimo, não daria certo. Que tinha que ir para o direito, o concurso. Do mesmo jeito, o digital influencer, né? Que as pessoas falavam que era tolice, que era besterol, que tu vai se expor. E aí, se eu tivesse escutado, eu também não tinha tido esse alcance, né? Então, Sim. quando eu comecei, eu evitei ouvir muitas coisas negativas. Acho que é um ponto importante. E um outro ponto importante também que eu não fiz, né, e que eu até indiquei antes, é esse planejamento. Porque eu sou muito imprevisível, eu sou muito impulsiva. Isso é bom por um lado, mas Sim. péssimo para outro, né? Então, eu preciso pensar, isso que eu quero, realmente eu quero ou é uma impulsividade? Sim. Porque aí, às vezes, você faz um negócio na impulsividade, no outro dia você olha e diz, que foi que eu fiz na minha vida? E aí é importante ter essa calma para raciocinar, para pensar e planejar. O que é necessário, separar o que é necessário e o que eu quero. O que é mero TDAH, sabe? O que é que eu tô viajando aqui Sim. e no outro dia eu vou me arrepender? Porque eu tenho muito essa coisa de querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e não fazer nada. Entendi. Então isso é algo que eu preciso me controlar muito para fazer, para executar. Porque se deixar, meu filho, eu vou querer ir pra Lua. Eu vou querer viajar. Mas tá aí Everaldo pra Everaldo, meu ponto de equilíbrio, Eu sou muito viajada, ele é mais centrado, aí a gente vai se pé no equilibrando. chão, enfim. Entendi. Como Luísa quer ser lembrada um dia? Eu quero ser lembrada pelas pessoas que eu amo, pela minha família, que é o que é mais importante na nossa vida, né? A gente, quando tem filho, a gente meio que ramifica a nossa história. Sim. Porque os netos vão lembrar, os filhos vão lembrar, ele vai contar uma história que viveu com você. Então, eu quero ser lembrada como uma pessoa que acolheu, que amou, que cuidou. E, pra mim, as pessoas mais importantes e as pessoas que eu quero que lembrem de mim são minha família, né, meus filhos. A minha herança é aquela família que eu tô construindo. Então, pra mim, o que me faz... O que me faz acordar todos os dias e ter essa garra, essa vontade, é ver minha família bem. Então, o que eu puder fazer por eles para ser lembrada e para ter momentos bons na memória deles, eu vou fazer. Já dizia o escritor, né? Não adianta o sucesso na vida do que o fracasso no lar. Não. Pois é. O maior medo. Ai, o maior medo. Essa pergunta é complexa também. Que às vezes choca em feridas, né? Sim. Eu acho que o maior medo... Eu diria de forma muito genérica que o maior medo é perder quem a gente ama, né? É algum problema familiar. Mas, assim, eu me sinto tão segura no meu ambiente familiar que eu não tenho medo em relação a isso. A absolutamente nada. A gente tem um lar de muita paz, muita saúde. Então, isso não me dá medo, porque eu me sinto muito segura. Mas talvez uma coisa que me causa muito medo
meus projetos se estabilizarem, se estancarem por algum motivo, como a pandemia, Sim. que é algo que me trouxe uma dor, né? Um medo ali, uma cicatriz. Então, se fosse algo... Se você me pergunta assim, qual o seu maior medo sobre algo que eu já vivi ou sobre alguma coisa que eu já passei, que foi dolorosa e que eu não gostaria de passar de novo, seria alguma coisa relacionada à questão profissional, né? E se você me perguntar algo muito genérico, qual que é o maior medo que você tem na sua vida? Seria perder alguém da minha família, seria passar por alguma dificuldade familiar. Inclusive você teve uma perca, né? Sim, em 2016. Foi muito difícil, porque foi uma situação bem delicada, né? A gente passou por um desafio de se reconstruir. Sim. Né? E a gente tem que se reconstruir todos os dias, né? Que é algo muito desafiador. E aí, a cicatriz, ela vai ficar ali sempre, né? Mas você precisa superar os desafios, superar todas as dores e seguir a vida, né? Então, é algo que marca a história da gente, mas que a gente precisa se reerguer todos os dias, né? Muito bom. Onde tu se vê daqui a 5 anos? Ai, meu Deus. Eu acho que eu queria estar nas Maldivas. Olha, eu me vejo... Eu tenho um projeto profissional de ter uma empresa de receptivas, da qual eu vou começar a ser uma agência receptiva. Eu sou uma agência emissiva, que emite, né? Eu quero começar a ter uma empresa de transportes, né? Ônibus, van, avião. Nossa. É um projeto profissional, né? A gente quer ter outro filho também, então daqui a 5 anos a gente vai estar aí com uns 3 cachorros, uns 4 meninos. E continuando seguindo esses passos, esses projetos atuais, né? Mas sempre me desafiando a fazer algo novo. Muito bom. Qual foi a tua maior conquista? Minha maior conquista é minha família, sem dúvida. Meu abrigo. Sim. A gente, como eu te falei, era só eu e Marcelinho, né? Então, assim, a gente passou anos sendo só nós dois, era um ali pelo outro. Ele é um filho que me acolhe muito, que protege. E hoje a gente tem uma casa muito expansiva, né? Eu tenho um adolescente, bebê, tem Everaldo, que é o que mais me dá trabalho. Sim. Tem cachorro, então assim, é muito harmonioso, sabe? Eu falo pra ele, é tão bom chegar no trabalho cansado e tá aconchegado em casa. Não tem nada, não tem lugar no mundo melhor do que o nosso cantinho, sabe? Pois é, Luiz, rapaz, eu vi ali o relógio e a gente já passou aqui de 1 hora, bastante, muito bom aqui a nossa conversa. Mas é isso, a gente tá chegando aqui mais um final do programa. Tem alguma pergunta que eu deixei de fazer? Olha, sempre tem, né? Espero que tenha outras oportunidades aqui pra gente trazer outros assuntos, mas assim, foi muito proveitoso. A gente falou sobre bastante coisa. Sim. Vai ter muito conteúdo. O pessoal conheceu bastante aí, Luísa. Né? Muito bom. Luísa, qual a mensagem que você deixa para o público em geral? De esperança, enfim. O que é que você deixa? Vou deixar uma mensagem muito profunda. Que é o seguinte, você só leva da vida o que vive. Então, aproveite cada segundo, viaje, se divirta. Para mim é algo muito marcante. Inclusive, é o slogan da agência, que foi um slogan que a gente mudou depois da pandemia, porque as pessoas sentiram falta de viver, de abraçar, de se relacionar, de tomar um café na rua, andar com um cachorro. Então, isso para mim é algo muito marcante, né? Sim. Aproveite todos os dias. Quando você se levantar, quando você sair de casa para trabalhar, saia grato, agradeça pelas dificuldades, porque você vai crescer. Trate bem as pessoas que você se relaciona, converse, brinque, porque isso faz uma diferença. Às vezes a gente faz diferença na vida das pessoas sem nem imaginar. Só com um tratar diferente, uma gentileza. Então, que a gente consiga viver intensamente todos os dias. Mesmo sendo naqueles dias de rotina, naqueles dias que a gente tá fazendo sempre as mesmas coisinhas. Sim. Né? Então, que a gente consiga viver profundamente. Cada segundinho. Muito bom, muito bom. Mas antes de terminar aqui, Luísa, quero aqui deixar aqui
lembrancinha do nosso programa, que a gente sempre deixa aqui. Não é muita... Eu já mas sei, eu já sei. sabe que já, é, né? eu já amei. Já duas em casa, né? Já tem duas em casa. Inclusive, essa é a segunda. eu tenho uma coleção de canecas. Eu vou deixar lá a canequinha junta. Pois é, a gente até mudou a logomarca esses dias, mas... A gente faz a coleção, eu faço uma coleção de canecas dos lugares que eu viajo. Aqui eu vou deixar lá junto, né? Porque muito grato. conversar é uma verdadeira viagem, pois né? É. Você vai Pois viajando ali. Mas, Luísa, eu te agradeço demais pela aceitação do convite. E, assim, a gente não se conhecia pessoalmente, mas era mesmo que conhecer, porque a rede social nos dá essa proximidade, né? É verdade. Então, a sua energia é muito positiva, né? A gente sente isso aqui. É muito bom estar conversando com você e melhor ainda, pessoalmente, a gente trocando essa ideia. Eu lhe agradeço demais pela aceitação. As portas vão estar sempre abertas. Eu espero termos outras oportunidades aí para falar de outros assuntos, enfim, de viagem. Foi muito gratificante, muito proveitoso para mim estar aqui conversando com você. E é isso, né? Deixo a palavra com você e bota para a gente pedir aí para o pessoal seguir. Não, eu que agradeço. É muito bom ter espaço, como eu falei, né? É muito bom ser ouvido. E eu desejo muito sucesso nesse seu espaço, que as coisas prosperem, né? Que as pessoas absorvam esse conteúdo que a gente faz. A gente tem muito carinho, muito cuidado. Né? Se as pessoas vissem aqui como que é a elaboração para fazer um vídeo desse, né? Toda a estrutura. Sim. Então, assim, só parabenizar por esse acesso a esse canal, por todo esse cuidado. Né? É um desafio que vocês vivem, né, para fazer dar certo. Então, estou torcendo muito pelo sucesso. Vamos seguir aí. Sim. E obrigada mais uma vez pelo espaço. Eu que lhe agradeço e as portas vão estar sempre abertas aqui. Você, Everaldo, será sempre bem-vindos aqui no nosso espaço. Pois é, pessoal, você aí que não seguiu, nos siga aí nas redes sociais, nos siga aí no Instagram, no canal Conversando Direito. Né? Curta, comenta, compartilha. E toda semana a gente vai estar aqui trazendo novidades aqui e essa conversa com as pessoas e essa conversa muito gostosa e bacana. Pois é, finalizamos aqui mais um programa Conversando Direito. Um cheiro para quem é de cheiro e um abraço para quem é de abraço.